Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Hoje é o dia da Reforma Protestante, um dos dias mais especiais do planeta Terra, porque foi neste dia 31 de outubro de 1517, que estava acontecendo uma revolução no mundo. Quando Martinho Lutero ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, ele descobriu a grande verdade bíblica, porque nele se esconde a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo fez com que a mente de Martinho Lutero abrisse para as Escrituras. As Escrituras começaram a ser mais claras para a sua mente. Martinho Lutero viu que o justo viveria pela fé em Cristo, e que a fé salvaria o homem dos seus pecados, a fé em Jesus Cristo. Então a Reforma Protestante ela foi uma grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu com uma unidade que existia no cristianismo no Ocidente, que era somente a Igreja Católica Apostólica Romana, mas que, devido a inserções e acréscimos de variados ensinos anticristãos, Deus decidiu levantar Martinho Lutero para o grande mover da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, então, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Este fato é considerado, então, estopim da Reforma, que mudaria para sempre o cristianismo e também a Europa. Bem, o processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média tornou-se tensa da relação entre reis e igreja. A igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter esses impostos para o seu próprio reino. Parte dos camponeses também estavam descontentes com a Igreja Católica, pois eles também lhe deviam variadas taxas, como o dízimo, por exemplo. Em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores das cidades e dos campos. A igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerando de certa forma pecado, e defendia a comercialização a preço justo, sem um lucro abusivo. Essa doutrina estava em contra as novas práticas mercantilistas do fim da Idade Média e freava o investimento da burguesia mercantil, e isso trouxe um grande problema. No entanto, a desmoralização do clero, apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio a prática do comércio de bens eclesiásticos. O clero fazia uso da autoridade para obter privilégios e a venda de cargos da igreja, uma prática chamada de simonia. Igualmente, muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, uma heresia conhecida como nicolaísmo. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, que viveu até 1546, que era um monge agustiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg, ele foi um crítico e ele negava algumas práticas apregoadas pela igreja. Em 1517, revoltado com a prática das indulgências realizado pelo dominicano Joel Testel, Lutero
escreveu um documento com 95 pontos criticando a Igreja Católica e o próprio Papa. Essas 95 teses teriam sido pregadas na porta da igreja a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate na classe. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-la e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo a sua retratação. Lutero queimou a bula em público, o que agravou a situação. Já em 521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada Dieta de Worms, no qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã que simpatizava com as suas ideias e refugiou-se no castelo de Edimburgo. Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e desenvolveu os princípios da nova religião. Na verdade, não era bem uma nova religião, era voltar aos princípios do cristianismo real e verdadeiro. Então, seguindo-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555. Este acordo determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e a dos seus súditos. Mais tarde surge uma cosmovisão vinda do luteranismo chamado calvinismo. A revolta e as ideias de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Em cada região, o luteranismo assumiu características diferentes por muitos religiosos que passavam a estudar os escritos de Lutero e propor uma renovação na igreja. Por outro lado, na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, que viveu até 1564. Calvino converteu-se em ardente defensor das antigas interpretações bíblicas da Igreja cristã. Escreveu as Institutas da religião cristã, que veio a ser uma das obras mais lidas no século XVI. Perseguido, também refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Dinamizou o movimento reformista através da Bíblia Sagrada. Determinou que não houvesse nenhuma imagens nas igrejas, nem sacerdotes paramentados. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. Para João Calvino, se amparando em alguns pais da igreja, mas principalmente na Bíblia Sagrada, ele observou que a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Seria a doutrina da eleição. Mas as institutas cristãs não se prendem tanto nessa questão da soteriologia, mas fala-se muito mais, por exemplo, em oração do que propriamente a doutrina da eleição. A Igreja Católica, ela tentou se reafirmar com um movimento chamado Contra-Reforma, que alguns chamam de Reforma Católica. Alguns homens como Thomas Morus e Erasmo de Roterdã, antes de Lutero, já começavam a fazer críticas à igreja, o que serviu para que Lutero também expressasse o seu descontentamento. Depois, com a Contra-Reforma, surgiu a Companhia de Jesus, em 1534, que combatia a Reforma Protestante. E depois o Concílio de Trento, em 1545, e também em 1563 estabeleceram regras e restabeleceram algumas doutrinas da Igreja Católica, tentando assim barrar a Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante era um mover de Deus, era impossível de barrar este movimento. Neste inteirinho gostaria de deixar aqui para vocês duas obras sobre a Reforma Protestante, entre Teologia Luterana e Teologia Reformada em Diálogo, tá bom? Da editora Monergismo, um excelente livro entre Wittenberg e Genebra.
Um livro que você vai se deliciar aí com suas aproximadamente 280 páginas. Um livro excelente sobre a Reforma Protestante e também da editora Fiel, além das 95 teses, a vida e o pensamento e o legado de Martinho Lutero. Uma obra sensacional. Tá bom, senhores? Dia 31 de outubro, em todo ano, muitas pessoas comemoram Halloween, né? Mas nós cristãos comemoramos o dia da Reforma Protestante, que mudou completamente a Europa e também o mundo, assim também como os Estados Unidos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente e não esqueça nunca de comemorar a Reforma Protestante. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Amém.